Sejam bem-vindos a mais um Diversidade Artística. No programa de hoje estamos com a cantadeira Lu Rabelo, que vem aqui hoje no episódio contar um pouco sobre sua história e trajetória, mas também contar o que é ser uma cantadeira e qual a diferença de uma cantadeira para um cantor ou uma cantora normal, que eu não sei qual é. Para quem não me conhece, eu me chamo Jeff Mandu. Eu sou André Souza. E eu sou Lu Rabelo. Lu, qual é essa diferença de uma cantadeira para um cantor ou cantora normal? Certo, eu vou dizer como foi que eu me autonominei de cantadeira, certo? Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista de Xangai, ele falando que era cantador porque ele canta o que vive. Que ele canta o que é. Aí quando eu vi aquilo, eu digo, pois eu sou cantadeira. E aí depois eu comecei a perceber que esse termo cantadeira, ele engloba muitos dos meus fazeres. Então, dentro do cantadeira, tem a cantora, tem a poeta, tem a rezadeira, sabe? Tem a jardineira. Então, eu percebo que esse termo é um termo que engloba praticamente tudo que eu faço, no meu comunicar, nas minhas alquimias, né, com as plantas. E aí eu achei que é um termo que me define, cantadeira. Que Poxa, bacana. Lu, me diz como tudo começou a sua trajetória artística. Então, eu nasci em Brasília há meio século, então é muita história, viu, meu Deus? Porque eu já tô com 50 anos, fiz 50 anos em 2023. Nem parece. Pois é. Verdade. E aí, eu nasci em Brasília, numa família, meu pai é funcionário do Banco do Brasil, minha mãe professora. E uma família que sempre gostou muito de seresta, sabe? Sempre teve muito essa coisa de roda de violão, meu irmão era o tocador. Então, assim, a música sempre teve muito presente em tudo que é comemoração, né? E eu era, como caçula, sempre ali presente, sempre ali ouvindo. Minha mãe sempre gostou muito de cantar, sempre cantou muito bem. Meu irmão tocando. Então, a música sempre foi algo muito presente. E fora isso, minha mãe também é do teatro, assim, do teatro amador de Caruaru, fez teatro em Serra Talhada. Então, ela tinha essa coisa do teatro. E a mãe dela, em São José do Egito, Dona Mocinha, era quem dirigia as peças. Era quem inventava, pegava um cordel, transformava numa peça, botava as filhas para atuar. E aí, mãe cresceu com essa história. E quando eu nasci, sempre que tinha um aniversário, alguma coisa, nas comemorações ela sempre inventava. Vamos fazer Chapeuzinho Vermelho. Sempre inventava uma pecinha e aí eu sempre estava atuando. E aí, com 7 anos, eu fiz um alto de Natal onde eu fui Maria. E era uma peça onde eu cantava, onde eu tinha fala. E assim, sempre gostei muito desse universo, né? Sempre gostei um pouquinho de me mostrar, né? Então tem Eita. essa coisinha. Aí eu me lembro do meu tio José Rabelo, lá Ele morou muito tempo em Arco Verde. Ele é de São José do Egito, mas morou muito tempo em Arco Verde. Ele dizia isso. Todo mundo gosta de se mostrar. Enfim. Pronto, então começou nisso, dentro da família. Aí depois é que a coisa começou a tomar um rumo mais assim, de eu assumir mesmo, por exemplo, a poesia, né, a escrita e mais adiante o canto. Aí teve todo um processo até chegar nisso. E a alquimia das Então, plantas, onde é que ela chega? chega também nesse meio tempo aí, quando eu descobri os óleos essenciais. Quando eu descobri os óleos essenciais, eu me apaixonei. Aí fiz uma formação em aromaterapia, isso já 2000 e tanto. E aí fiz também uns cursos de fitoterapia, né? E aí foi quando eu comecei a fazer umas misturas, umas coisas. E desde então que só uso produto natural. E tem outro detalhe que ela não falou aqui também, viu, gente? Rezadeira, né? Você falou lá no Isso. meio da apresentação da cantadeira, o que tem dentro da cantadeira. De Sim. onde vem também a Então, a rezadeira? rezadeira é um processo meu de conexão com a natureza e com o mundo espiritual. É uma coisa assim, não fiz uma formação, nem, não, mas é algo com os sonhos também. Eu tenho uma relação muito profunda com os sonhos e essa conexão espiritual é algo que sempre está regendo minha vida. Então, quando eu me coloco como rezadeira, meu canto é uma reza, né? Minhas poesias são rezas. E eu tenho também essa coisa dessa conexão mesmo, de estar ancorando, sabe? Nessa existência, essa conexão aí para poder fazer o que eu vim fazer aqui, que eu ainda estou descobrindo o que é. Tá no caminho, tá no processo, né? Me conta um pouco, Lu, sobre o processo da poesia, da escrita poética. E poesia não é só escrita,
recitar também, né? Como ela chega mesmo na sua vida e como você assume ela como algo importante para você. Eu sempre gostei de escrever. E aí, quando foi mais ou menos final dos anos 90, eu comecei a frequentar os saraus de França, em Olinda. Toda quinta-feira, de meia-noite, o Poeta França promovia esse sarau. E eu comecei a recitar, só que eu recitava poemas de outros poetas, né? E não recitava nada meu. E escrevia uma coisinha aqui, outra colar, mas muito poema livre. Eu, na verdade, eu confesso a vocês que eu até evitava rimar as coisas como são, né? E aí, quando foi no começo dos anos 2000, que eu vi o primeiro show do Cordel do Fogo Encantado, no Recife Antigo, que eu vi aquilo, algo dentro de mim, sabe? É como se eu já conhecesse, como se aquilo fizesse parte de mim, de alguma forma. E aí, fui em São José do Egito, que é a terra da minha mãe, e na noite que eu passei o dia lá em São José, né, eu nunca tinha escrito uma poesia com métrica e com rima. Aí nesse dia eu passei o dia conversando com o cantador, com o Zé Catota, com os poetas de lá. Fui dormir. Meu sonho nessa noite foi todo rimado e metrificado. A narrativa do sonho foi toda rimada e metrificada. E aí quando eu acordei, eu escrevi meu primeiro poema na métrica e na rima, né? E aí pronto, aí a partir daí comecei a escrever. Eu pegava as formas poéticas, galope à beira-mar, martelo galopado, ia vendo como é que era, e aí escrevendo, e aí comecei a acordar tudo que eu via na minha frente. Começou assim. E aí eu encontrei nessa época também, foi a época que eu conheci a Naíra Maim, que é também, a mãe dela também é de São José do Egito. E nessa época, a gente começou ela foi morar em São Paulo, a gente começou a escrever cartas uma para outra, todo carta em cordel, né? As cartas tudo em cordel. E aí foi quando nasceu a nossa parceria. A Prefeitura do Recife, na época, Cida Pedrosa, poeta Cida Pedrosa, estava com um festival, era Festival A Letra e a Voz, e aí ela estava à frente do Recitata, né? Que era um recital do festival. E aí a gente se inscreveu, eu e a Anaíra, para recitar o nosso primeiro cordel, que é o Quando Eu Ia, Ele Voltava. E aí a gente fez... Pronto, aí a partir daí, isso foi em 2007, a gente começou a recitar, e aí criou esse grupo As Comadres, e aí depois cada cordel virou uma performance, e aí a coisa começou Que a tomar incrível. E esses cordéis fazem parte dessa criação de você, com, eu não lembro o nome dela. Anaíra. Anaíra. É isso? Porque aí em 2000, quando eu conheci a Anaíra, a gente começou muito a escrever muito juntas, inclusive também a compor. Só que ainda eu compunha menos do que ela nessa época, mas a gente fazia muito cordel junta. E aí a gente começou a participar de eventos, recitando. E aí, quando foi em 2015, se eu não me engano, a gente lançou esse box de cordel com 4 cordéis, com esses 4 folhetos, né? Que são os 4 folhetos, 4 cordéis nossos, da nossa parceria. E cada um é uma performance poético-musical. Que e aí incrível! a gente se apresenta, né, com esses cordéis, com essas performances hoje em dia. Que arretado, que massa. Anaíra, um abraço aí e show de bola, viu? Quer perguntar algo, André? Não, eu ia pedir pra ela, depois um pouco, ela recitar cantar um pra gente Agora, poder... momento da poesia, Pronto. momento, se puder. Pronto, eu vou fazer o seguinte, então. Eu tinha pensado em recitar aqui, não tinha sido nem nesse, mas eu vou recitar um trechinho do primeiro desse, Certo. só para vocês tomarem conhecimento um pouco de como é que é, Aham. né? E depois eu recito do meu mais recente, que é o Cordel do Tarô. Então, esse aqui começa assim. A angústia me acordou foi culpa de um pesadelo que me causou desmantelo, me afastou de meu amor. Separou espinho e flor, que é que esse sonho queria. E fugindo da agonia eu dormia e acordava. Quando eu ia ele voltava, quando eu voltava ele ia. Fiquei na cama até tarde tentando mudar o sonho, mas o danado medonho imita a realidade. Perpetua em mim saudade até quando eu dormia. Meu desejo não atendia, na tristeza me lançava. Quando eu ia ele voltava, quando eu voltava ele ia. Despertando atordoada, ceguei com a claridade, tão cruel, sem piedade, mantendo-me amargurada, prendendo-me afastada de quem tanto eu queria. Nós dois já não mais se via, e a esperança chorava. Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava, ele ia. E por aí vai. Ei, Ah, puxa.
Caramba, Ei, arretado. então. Muito Aí bom. a gente cada vez mais palhaça, né? Porque aí no momento que a gente começou a recitar, começou a vir as brincantes, né? E aí começou a vir esse ser palhaça da gente e que cada vez mais está mais presente, sabe? Nas nossas performances. E a Naira é compositora também, então todas as performances são poesias e músicas nossas também. Essa composição de vocês tem alguma ligação com a natureza? Como é que vocês lidam com a arte Sempre tem, envolvendo sempre a tem. questão da natureza? Então, porque assim, Ah, tem os temas, né? sim. Então, por exemplo, a natureza é um tema sempre presente, as questões sociais sempre presente e as paixões sempre presente. Inclusive, eu soube que alguém está apaixonado, mas enfim, não vamos entrar nisso agora. Por isso que quando eu Aí, ia, por ele exemplo, voltava, né? É uma paixão aqui. É uma paixão, aqui é uma paixão. E, por exemplo, o Consciência de Comadre é sobre a natureza. A gente, inclusive, ganhou o primeiro lugar no Recitata com esse aqui. Esse aqui é uma forma assim que eu falo, é uma conversa das duas comadres, né? Sim. Mas eu vou fazer aqui minha parte e a dela. Por exemplo, ela chega e diz: minha comadre, como vai? Que bom é vê-la outra vez. Me conta as novidades e tudo que você fez. Aí eu digo: comadre, tô preocupada com a terra, com a natureza. O povo tá tudo doido, tão perdido com certeza. E as matas vão se acabando, as águas escasseando, chegamos nas profundezas. Aí ela faz: comadre, que força é essa? Vamos se animar agora? Eu sei, o planeta chora por conta dessas trepeças, que é necessário ter pressa para clarear o caminho, que tá muito cheio de espinho, feito um Cristo bem sofrido. Mas nem tudo tá perdido. Lembre do seu menininho? Aí eu digo: é mesmo, minha comadre. Ele me traz esperança. Mas me diga, essas crianças viverão com qualidade? Como ter felicidade com tamanha violência? Estamos longe da essência dos nossos reais valores. E aí nos restam dores para viver essa existência. E aí segue. Então o tema é bem falando das questões da natureza. Nossa, Sim, é entendi. incrível. Realmente. O cordel é muito lindo, né? Cara, eu não sei nem o que falar. Assim, eu tô E as perplexo. performances são massa porque a gente tá com figurino. É, né? tu tá sendo bem tudo- performático Isso. aqui. Oxe, Imagina. performance então, minha filha. É isso que eu tô imaginando. Que é Que você parece que desce um cordelista assim. Já tava imaginando aqui, Vitória, no caso assim vocês também, porque a gente tá fazendo, no caso mais eu, a gente tá fazendo um curso de teatro, aí o professor pediu pra gente levar um texto. Aí eu já tô pensando e tipo, vou falar contigo pra gente poder Algumas pessoas utilizar. já encenaram alguns dos nossos Aham. cordéis. Dá à vontade, podem ficar à Gente, vontade. que É uma lindo, honra né? Eu pra acho que gente. vocês aí do outro lado também estão aí. Espero que estejam perplexos. E já é um convite. Vá Isso. seguir a nossa querida Lu Rabelo aí. Procurem os materiais dela. Todos os links do que ela faz vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre cada coisa. Mas quiserem conhecer mais sobre ela, só ir nos links lá embaixo que você vai conhecer o Instagram dela, outros materiais, outros trabalhos dela, beleza? Lu, pegar um momento que você falou que sua avó, ela era atriz, né? Ela dirigia. Dirigia, né, na era. verdade. E era uma direção natural, né? Porque Era. naquela época não existia Era num curso, sertão, essas né? coisas. Lá no, sei lá, 1940, 50. Tua mãe aprendeu com ela, né? E você teve toda essa vivência dentro de como se fosse uma cadeia de arte, né? Sua avó, sua mãe. Não sei se você lembra da sua E minha bisavó. filha, né? Porque minha filha é atriz também. Olha que É. massa. Você lembra da sua bisavó também? Tem essa conexão, você não, sabe? eu não cheguei a conhecer minha bisavó. Minha avó eu conheci, mas eu era muito pequena, né? Mas minha bisavó, pelo que eu sei, ela não tinha essa ligação com a arte tão nítida, né? Pelo que eu sei, Sim, né? sim. E aí vem sua avó, né? Diretora, sua mãe, diretora e atriz, porque pelo que eu Isso. entendi, sua avó dirigia sua mãe. E você, nessa parte de atuação também, representou ali com 7 anos Maria. E agora sua filha é atriz, que eu não sabia, é A uma Lua fez novidade. a formação no Sesc Piedade, né? Uma formação de 2 anos. E além dela ser ilustradora, de ser tatuadora, ela também é uma grande atriz. E Paudaliense também, tá por Lua- aqui. Não, então, isso é, É uma coisa... Lua, sua filha? É. O nome dela é Luana e ela é conhecida como Lua, né? Ela tá morando agora em Brejão, perto de Garanhuns, né? Com outros artistas lá. Mas ela fez comigo, ela ilustrou o meu último cordel. Meu último não, meu mais recente cordel,
que é o cordel do tarô, né? Os arcanos maiores do cordel do tarô. Ela fez as ilustrações e eu fiz os versos. E depois eu vou recitar aqui para vocês um trechinho. Como é que você se sente nesse meio tão artístico, né? E não só tão artístico, mas tão entrelaçado nessa arte performática. Porque vem a direção, a atuação, tem a parte da performance no cordel também. Para você, isso lhe apoia, lhe ajuda ou lhe ajudou como? Então, a minha conexão com a arte sempre foi uma coisa meio de cura, sabe? De sobrevivência mesmo, a arte me salva, sabe? Então, num primeiro momento, o escrever as poesias, o compor, era uma coisa muito de um processo criativo de expressão dos meus sentimentos, né? Só que aí quando foi em 2013, mais ou menos, eu me fiz uma pergunta. Eu estava prestes a fazer 40 anos. E aí, muita coisa, sempre gostei de muita coisa, sempre fiz muita coisa. Eu me formei em jornalismo, né? Até hoje atuo como jornalista também. Mas aí fiz uma pós-graduação em arte terapia, aí fui ser arte terapeuta, aí fui ser educadora também. Então, assim, sempre fiz muita coisa e gosto de tudo que eu faço, né? E aí, às vezes, você fica meio doida, né? Porque não tem tempo para fazer tudo. E aí, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu me fiz uma pergunta em 2013, perto de fazer 40 anos, que foi assim, eu gosto de muita coisa, mas o que é que eu mais gosto na vida? Eu me fiz essa pergunta. E aí veio, assim, muito claro, cantar, sabe? De uma forma muito... Sabe quando você não tem dúvida? Aí eu chego, né? E eu digo, caramba, e o que eu mais gosto de fazer eu não tô fazendo. Aí foi quando, nessa época, de 15 em 15 dias, minha garganta inflamava. E aí vinha uma vozinha assim, não vai cantar não, vai continuar inflamando. E aí foi quando eu digo, tá, então peraí, eu vou aprender a tocar violão, porque aprendendo a tocar violão, né, aí eu vou cantar, porque vou tocar e vou cantar. E aí foi quando eu conheci Roger Vitor, que é um multi-instrumentista, né? Ele começou a me dar aula de violão. Só que aí eu comecei a ter coragem de mostrar umas composições minhas a ele. E ele começou a arranjar todas. E aí começou a arranjar todas e começou a me instigar. Lu, faz um show, faz um show. E eu tava naquela época, isso já era 2014 mais ou menos, eu tava numa ânsia de mostrar, sabe? De mostrar mesmo uma coisa assim. Tanto é que eu dei o nome do show de Ebulição. E aí, com 40 anos, fiz meu primeiro show. Com música, só música minha. Que é muito Só música bacana, né? autoral. E aí, e foi massa, assim. Então, foi uma época, assim, de 2014 até 2016. Uma época, assim, que eu fiz muitos shows e que tinha muita essa vontade, assim, de mostrar, sabe? De mostrar, de mostrar. Só que aí coincidiu com essa história do golpe de Dilma, sabe? Isso mexeu muito comigo. Eu realmente sempre me envolvi muito. Não me envolvi partidariamente, mas politicamente sempre me atingiu muito as questões políticas. E aí eu fiquei muito desgostosa, na verdade, quando tiraram a nossa presidenta, né? Injustamente. E fiquei desgostosa. Aí depois me envolvi num relacionamento que trouxe muito aprendizado, mas que foi muito doído também, sabe? Com muito sofrimento, muita questão envolvida. Aí depois veio, aí pai faleceu, aí veio a pandemia. Aí eu comecei a, sabe, assim, enfim, me afastei mais. Comecei a perguntar, é pra quê mesmo que eu vou fazer isso? É pra quem? É o que mesmo? É o que mesmo que é pra fazer, sabe? Começaram uns questionamentos assim, pra que mesmo que eu vou cantar, mostrar, sabe? E aí, assim, eu sinto que agora eu começo a retomar de um outro lugar, sabe? Esse meu contato com a arte. Não sei exatamente qual é esse lugar, nem aonde vai, né? Mas, assim, esse convite, por exemplo, para estar aqui hoje, né? É um convite que, para mim, tem a ver com esse momento de estar retomando, sabe? Em 2021, com a Aldir Blanc, eu e Lu, a gente teve a oportunidade e a graça de fazer os arcanos maiores do Cordel do Tarot, que foi super importante, porque a gente, na pandemia, como artista e como autônoma, como jornalista autônoma, né? Foi super difícil, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante é ter vindo para Paudalho, né? Porque em junho
Tava morando em aldeia. E a mulher pediu a casa que eu morava, uma casa que eu amava morar. Mas enfim, quando ela pediu, eu fiquei entre voltar para Boa Viagem ou vir para cá, porque meu filho estuda numa escola aqui, que é a Escola Waldorf Rural Turmalina, que inclusive eu convido quem não conhece a conhecer, que é uma experiência pedagógica muito interessante, de conexão com a natureza, com a arte, uma outra forma de se trabalhar e de se ver educação, né? Então, super convido. A escola está super aberta para quem quiser conhecer. E aí, como meu filho estava estudando nessa escola, está estudando nessa escola, enfim, eu acabei vindo para cá porque não queria tirar ele da escola, nem ele queria sair. E aí eu brinco, mas não é brincadeira não, de que é os caboclos me chamando, sabe? Os caboclos me chamando, e na verdade, antes mesmo de eu saber que eu vinha pra cá, eu já tava sentindo esse chamado dos caboclos. E aí tô aqui, né? Então tô aqui, tô gostando, tô me sentindo, sabe, super bem recebida aqui em Paudalho. Eu tô aqui na zona rural, né? E é isso, aí tô nessa nova fase, sabe, Jeff e André? Tô ainda compreendendo qual é esse lugar pós-pandemia, pós-painho não tá mais aqui, porque é uma outra vida. Eu digo que é uma vida antes de painho se encantar e outra vida depois, sabe? É como se realmente eu estivesse renascendo sem painho aqui, é uma outra vida. Apesar de mãe ainda estar aqui, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu de diversas formas e deixou várias dúvidas também, como por exemplo, se nesse momento turbulento que inicia ali no golpe de Dilma e vem atropelando, entre outras coisas, você se sentiu perdida ou se mesmo assim tinha aquele fio que lhe orientava um caminho, que você sabia que não estava desgostosa, mas tipo assim, eu estou desgostosa nesse momento, Ó, mas... tá me dando a oportunidade de mostrar uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que depois que eu fiz a postagem na época, eu nunca mostrei a ninguém, mas que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é um poema também, Inédito, viu? Como eu falei para vocês, eu sempre tive Ela essa mostrou. história de as questões sociais me abalam, né? Me mexem comigo, né? Então, naquela época, 2 dias antes daquela eleição que teve na Câmara dos Deputados em Brasília, se haveria o impeachment ou não, eu tive um sonho. E quando eu acordei, eu escrevi esse poema, que eu coloquei o nome de Recado ao Congresso Nacional. O que aconteceu é que eu tinha visto, na verdade, eu tive um sonho e eu vi uma foto do MST, uma foto muito emblemática, assim, o MST assim na estrada, sabe, chegando. E aquilo me deu uma força. Eu digo, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não acende o formigueiro. E aí me veio essa energia. E aí eu escrevi esse poema na esperança de que a gente não ia deixar isso acontecer, sabe? Isso em 2016, abril de 2016. Antes daquela primeira votação, antes de ir para o Senado, eu não acreditava que a gente ia deixar que isso acontecesse. Enfim, eu achava que o povo ia, de alguma forma, se rebelar e não ia deixar. Então, eu fiquei realmente desenergizada. E depois veio aquela coisa que veio desgovernar o nosso país, que ainda me deixou mais sem energia, sabe? Para mim foi difícil, minha gente, como para muitos brasileiros, assim. Então, isso afetou minha arte também. Fazer o que? Afetou. Mas Sim. agora eu já estou com mais ânimo, né? Mas não se sentiu perdida? Ou se Veja, sentiu perdida, eu não sei se é a palavra, mas me senti triste e desanimada. E aí, na época, antes da votação, eu fiz esse poema. E aí você vê a coisa da arte como profética também, né? Vê o que eu disse no poema, 2 dias antes da votação. Recado ao Congresso Nacional. Atenção, seu congressista, a cada passo que der. Cuidado no contrapé, não haja como fascista. Não seja mais um golpista pensando só no dinheiro, pois nosso povo é guerreiro e está pronto para a briga. Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. Nós não batemos panela, nosso barulho é na rua. O medo não nos acua e nada nos engabela. Nós não somos manivela de político safado. O nosso pão é suado, repartido em comunhão. Respeitem a votação, o nosso voto é sagrado. Lutamos por igualdade, não vai haver retrocesso. Não cutuque o abscesso de um viver sem liberdade. Mate sua crueldade. De verdade, olhe pra gente. Seja um humano decente.
cuspa em toda ditadura, ame cada criatura, seja uma boa semente. Honramos a luta antiga, presentes na nova luta. Nossa energia é astuta, vermelha, sabe o que é briga. Nossa corrente é amiga, reage de mãos laçadas. Nossas almas abraçadas são regadas de coragem. Lembre que tudo é passagem e cuidado com as passadas. A mídia comercial jamais nos representou, apenas nos afundou numa manobra fatal. Mas hoje um outro canal existe reunindo a teia, alimentando a veia de várias informações, viva as comunicações e o poder que nos rodeia. Lutaremos noite e dia por direitos e justiça. Nosso sangue nos atiça a viver democracia. A terra é a nossa guia, o céu, nossa consciência, ancestral, a resistência, mestiça, as nossas cores, lutamos pelos valores verdadeiros da essência. O Brasil é nosso lar, nossa terra, nossos mares, nossos rios, os nossos ares, nossas matas, sol, luar. Então, seu parlamentar, atente para a verdade e lembre da irmandade do povo, que é muita gente. Vá além de seu parente, dê basta a desigualdade. Cumpra a Constituição, isso aqui não é novela. Observe com cautela toda essa situação e pense no cidadão com responsabilidade. Já chega de falsidade, honre bem o seu mandato, nos represente de fato, escolha com lealdade. A mulher, todo respeito, presidenta ou operária, foque na reforma agrária. Reconheça o nosso pleito. O nosso país tem jeito, o nosso povo é brasileiro. Vá pisando bem ligeiro e recordando a cantiga. Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. E 15 de abril de 2016. Então eu estava com essa esperança, sabe, de que a gente não ia deixar acontecer o que aconteceu. Então foi um baque, de fato. Só que aí, enfim, vem o que a gente precisou viver até para reconhecer, enfim, o ser humano e a realidade, né, do Brasil, que a gente, eu acho que estava meio iludido. E agora a gente está num novo momento que a gente não se iluda mais tanto, né? E continue na luta. Lu, eu queria que tu De tirasse uma dúvida. arrepiar. Lu, eu queria que tu me tirasse uma dúvida. Tu falasse sobre arte e terapia. O que seria arte e terapia? Eu queria que tu explicasse melhor para a gente poder entender. Sim, ótima pergunta. Veja, arte e terapia é o seguinte. É uma forma de terapia onde a gente se utiliza das linguagens artísticas para se expressar. Então, por exemplo, às vezes a gente tá com umas coisas agoniando a gente, mas não sabe dizer o que é. Aí, de repente, uma pintura, um desenho, um bonequinho desse, fazer um bonequinho desse, por exemplo, a gente consegue plasmar, consegue ver questões a partir das expressões artísticas e a partir daí a gente aprofunda o autoconhecimento e vai trabalhando as questões para viver melhor. Então, a arte-terapia é uma terapia que ela não se utiliza só da fala, né? Ela se utiliza Sim. das linguagens artísticas, a dança, o teatro, a pintura, o desenho, a escrita criativa, como forma de expressão. Resumindo. Tô entendendo. Que bacana. E esse trabalho é coletivamente ou é individual? Pessoa por pessoa? Eu sei que pode ser, mas você trabalha mais individual ou coletivamente? Então, veja, a arte-terapia a gente diz assim, que onde tem gente pode se atuar com arte-terapia, né? Então, ela tanto é feita em consultório individualmente, como também em grupos. E grupos de idosos, qualquer tipo de criança, sabe? Então, pode ser feita de toda forma. Eu atuei durante um tempo em consultório, né? Hoje eu sou professora da pós-graduação, da formação e da pós-graduação que tem no Recife de arte-terapia. Sou professora da disciplina de cultura popular. E estava atendendo num consultório antes de vir morar aqui em Paudalho, mas dei um tempo, agora estou pensando em voltar a atender, talvez online, ou de repente se eu arrumar algum lugarzinho aqui na Mata Norte mesmo. Que bacana. Eu acho que acredito sim nessa parte da arte-terapia ser importante. Normalmente nas minhas férias eu sempre pintava um quadro. Nos últimos 3 anos, essa é a primeiras férias que eu não pinto um quadro que eu tenho do trabalho lá no Recife, né? E essa sensação que você descreve, né? De tipo assim, parecia quando eu terminava o quadro, tinha alguma coisa que foi-se embora junto com ele.
Sim. alguma coisa e dava uma renovada, sabe? Eu tô sentindo uma não renovação nessas férias agora e pode ser isso, pode ser a não ação relacionado a isso, assim. E eu interpretava como uma terapia mesmo, eu interpretava a minha pintura como uma terapia pra mim. E eu me sentia diferente pós realizado, né? Pós feito. Isso. Quando eu visualizava é lindo, você vê que não existe aquela arte, feia, arte bonita, é arte. Depende dos seus Isso. olhos que vê a beleza nas Isso. coisas, né? Então, eu olhava e caramba, que bacana, ficou muito bom, ficou muito legal e me sentia renovado. É que na arte terapia a gente diz que não tem certo e errado, feio e bonito. O importante é você expressar. E a diferença, por exemplo, de você como artista, né, fazer uma arte que você está se expressando e um atendimento arte terapêutico, um acompanhamento arte terapêutico, é que o arte terapeuta ele foi formado, né, para ter um olhar ali de estar te cutucando aqui e acolá, ampliando os processos. Então, por exemplo, de repente você chega, conta um sonho, aí esse sonho, de repente, vamos desenhar aqui esse sonho. Aí desse desenho, o que é que te chama mais atenção? Isso aqui, então vamos pegar isso aqui, vamos fazer um bonequinho disso aqui. E aí a gente vai, o que a gente chama de amplificando, e vai aprofundando e as questões vão aparecendo. E é impressionante, minha gente. Olha, eu digo e repito, eu não conheço nenhuma terapia tão potente como a arte terapia. Já fica o convite aí, viu, gente? Todo mundo precisa de terapia, tá? Todos precisamos de terapia. E de arte. Boa. Vitória complementando, e de arte. Boa, Vitória. A junção das duas coisas é perfeito, né? Exatamente. Que bacana, Lu. Então, quando for abrir esses atendimentos online e tal, sinaliza pra gente. Certo. Primeiro pra gente ajudar e eu tenho interesse. Joia. Eu tenho interesse em participar. Joia. Entender como é que a gente pode trabalhar isso aí, né? Sim. E tu tens algum caso que tu pode citar, assim, de transformação ou de mudança que aconteceu num processo de arte terapia que você acompanhou ou que você vivenciou, ou como terapeuta ou só como observadora? Olha, eu prefiro falar de mim, né? Já é do uma que- do experiência. por exemplo, no processo da arte terapia, né, comigo, né, na própria formação, a própria formação em arte terapia, ela é muito profunda, sabe? E aí a gente passa por muitos processos. Então, por exemplo, minhas primeiras composições musicais vieram a partir da formação em arte terapia. Então, foi a partir de uma tarefa que foi dada na arte terapia. Eu me lembro que era uma tarefa que a gente estava falando sobre o tempo. Então, estava falando do tempo cronológico, né, Cronos, e do tempo mais orgânico, Kairos. E aí eu fiz uma música que era um blues, inclusive. É um blues chamado Ode a Kairos, que foi a minha tarefa de casa. Era para fazer alguma coisa plástica. Mas veio uma música, vamos fazer o quê? E aí eu digo que foi a minha primeira música, né? E aí no processo da arte terapêutico, para mim, muitas do meu processo criativo, das minhas canções, dos meus poemas, fazem parte desse processo arte terapêutico. Então, por exemplo, Tubaleão, que é uma canção do meu EP, foi um sonho que eu tive com um tubarão e com um leão numa mesma semana. Aí eu peguei e desenhei, eu não sei desenhar muito bem não, mas como na arte terapia não tem isso de certo e errado, feio e bonito, eu desenhei um leão, fiz uma atividade plástica, né, arte terapêutica, e aí, a partir dessa atividade, me veio um poema. E aí eu escrevi o poema do Baleão. Quando eu acabei o poema, eu digo, rapaz, acho que isso daqui dá uma música. E aí, criei uma música. E dentro disso, você vai trabalhando várias questões suas mesmo, sabe? No processo de autoconhecimento, de autotransformação. Então, a arte terapia faz você ir alçando, assim, vai cutucando. Você vai, na verdade, você começa a dialogar com o próprio inconsciente. Sabe, você tem acesso ao inconsciente, para além dos sonhos a gente tem esse acesso, né? Mas assim, na arte terapia a gente pode ter esse acesso durante a vigília também. Cara, que bacana. Realmente. Que bacana. Muito E aí, interessante. tu me lembrou um momento que você falou ali, quando tem a transição da parte que você escrevia os cordéis e as poesias sem ser com rimas, e tem um sonho pra vir a rima, né? Que vem a Sim, rima junto do sim. sonho, e fez uma Isso foi antes de conexão. tudo. E tem uma conexão entre as duas coisas. Uma coisa que você não seguia e você começou a seguir a partir de um sonho, aí vem a parte de pediu pra fazer uma arte plástica e você fez uma música, né? Eu Isso. interpretei como se fosse a mesma mensagem de uma forma De alguma diferente. forma, sim. Que bacana, eu gostei desse relato.
Interessante. Não, eu queria perguntar a ela como é que ela lidar, assim, com a questão da autenticidade, que ela mantém essa autenticidade durante todo esse período, que desde o início que tu começasse até hoje, porque querendo ou não, muitas vezes as pessoas elas gostam assim, meio streams, gostam de algo mais fácil de se consumir e tal, que normalmente surgiu um padrão de consumismo. Aí eu queria saber a questão de tua autenticidade, como é que tu mantém e as pessoas ainda continuam a consumir o teu. Eu não sei de ser diferente, na verdade, Aham, sabe? Eu não sim. sei fazer de outra forma. E isso também faz com que você passe por vários, assim, perrengues mesmo, inclusive financeiros, sabe? Porque eu não sei fazer outro tipo de arte que não seja uma arte que venha de dentro, sabe? E no meu processo, como assim, eu comecei a fazer arte de uma forma mais profissional depois dos 40 anos, né? Não foi uma coisa de fora para dentro, foi de dentro para fora, sabe? Sim. Então sempre teve essa. E agora mais ainda, porque quando começou a vir aquele processo de é para quem mesmo? É para quem mesmo? É o que mesmo? O que fazer com isso, Uhum. sabe? Aí foi quando isso se aprofundou mais ainda. Então, na verdade, André, eu não sei fazer de outra forma. Eu só sei se for natural, se vier de dentro, só sendo autêntico mesmo, né? Então, eu acho Aham. que a coisa da verdade interior mesmo, a poesia, minha poesia, ela só presta porque ela é verdadeira, porque sai com Sim, verdade, sim, sabe? sim. Aham, entendi. Então Mas pronto. eu compreendo mesmo que acontece, inclusive porque é um grande desafio. Eu não vivo de arte, né? Eu acredito que é sim possível viver de arte. E acho massa quem já consegue. Eu ainda não consigo, sabe? Então, é uma peleja, mas eu não consigo fazer arte se não for de dentro para fora, assim, que não venha, sabe? Não que eu não tenha que sentar para escrever, não que eu não tenha que me dedicar, né? Não é uma coisa também, claro, que também vem, às vezes, um lampejo e você, né? Mas é um trabalho, né? É um servir, é algo que você precisa se dedicar também, Sim. né? Mas não eu não faço arte por conta do dinheiro, para ganhar dinheiro, sabe? É o inverso. Hum. Eu lembro, eu vou contar uma coisa para você, meu Deus do céu. Eu me lembro que o primeiro cachê que eu recebi foi no Festival de Louro, lá em São José do Egito. Eu fiz um show e foi o meu primeiro cachê que eu recebi cantando, né? Como cantora, como cantadeira. Menina, eu fiquei tão feliz. Eu falei, minha gente, a pessoa faz a coisa que a pessoa mais gosta no mundo e ainda ganha por isso. Vê. A coisa mais incrível do Já mundo, pensei né? assim. Aí, mas eu acho que a gente precisa mesmo ganhar pelo que a gente mais gosta mesmo de fazer. Agora, como a gente vive num mundo capitalista, num mundo com esse marketing digital que eu não aguento mais. Enfim, não é fácil, né? Não é fácil. Aí Aham. a gente tem que também dar nos contornos para não adoecer, né? Para não se render. A gente passou por esse processo político num país muito difícil, que graças eu saímos, né, do pior, estamos respirando agora, retomando, né? Como eu disse, sem inocência. Até porque recentemente tem algo que o exército está querendo destruir quase 100 quilômetros, 100 hectares de Mata Atlântica ali em aldeia, né? Aí Um você fica, absurdo isso. putz, grila, velho. Porque quem tá morando aqui sabe o que a gente tá passando, só o calor que a gente tá passando. Não precisa dizer mais nada. E a gente vai continuar desmatando. É burrice, né, não, minha gente? Isso é uma Sabe? Aí eu palhaçada. ainda é uma canseira, assim, quando eu vejo, sabe, essas coisas continuando acontecendo, as pessoas não mudando, continua. Mas a gente vai, né, fazendo o que pode. Aí eu me lembrei agora de uma coisa que é interessante, né? Vice Vitória, que isso, eu acho que tu vai curtir disso. Isso, que é o seguinte, Hum. é, eu percebi, numa época depois de 2016, que eu estava muito raivosa. E, por exemplo, quando eu fazia os shows, meus shows sempre tinham esse conteúdo político e que eu saía muito cansada e muito desenergizada. E aí me veio uma lucidez de que, rapaz, eu tenho que fazer show pra sair energizada. Não é pra sair destruída como eu tô saindo, não. Tem alguma coisa errada aí. Eu não tô utilizando a raiva de uma forma sábia, sabe? E foi na época que eu comecei a dar umas pausas e tal. Quando foi em 2000, ano retrasado, 2022, antes das eleições presidenciais, eu tava
muito louca, morrendo de medo daquele uó vencer de novo. E aí, sem saber o que fazer, sabe? E com muita raiva, com muita raiva. Aí eu não consegui, eu saía na rua, não conseguia não perguntar às pessoas em quem a pessoa ia votar, para poder conversar com a pessoa e tentar, né, mudar a opinião. Só que eu não tava conseguindo, sabe? Eu tava. Aí, isso aqui que eu fiz? Eu vi minha palhaça. Minha palhaça chegou e disse assim: Deixa eu vir? Deixa eu falar? Aí, minha gente, foi minha salvação. Gasguita Ferina, é a palhaça. O que é que aconteceu? Gasguita abriu um canal no TikTok, entendeu? E começou a fazer uns vídeos. Pronto, falando sobre a questão das eleições, entendeu? Aí Gasguita pegava o bonequinho de Lula, fazia reiki nele, fazia umas orações para São Miguel Arcanjo proteger Lula. Aí fazia, sabe? Aí a Gasguita começou a fazer uns videozinhos. Pronto, sabe? Então, quando Gasguita falava, por exemplo, tem um vídeo que é Gasguita explicando para uma boneca, a boneca estava querendo saber como é que um terapeuta votava em Bolsonaro. Aí Gasguita ia explicar o inexplicável. Aí eu comecei, então, aí eu peguei a coisa que era essa raiva toda, esse ódio, coloquei na brincadeira e na graça. Então, falava da questão, não deixava de falar, mas na graça, eu terminava os vídeos energizada, feliz, sabe? Então, foi isso. Aí tem a ver também como é que a gente também utiliza a arte, né? De uma forma que energizadora, né? Sabe, que a gente fala, porque minha arte é política, não tem como não ser, né? Mas como a gente utiliza isso sem perder energia, potencializando na graça, transformando de fato, porque eu percebi que quando eu estava na raiva, eu afastava as pessoas, sabe? Sim. E aí quando Gasguita vem e na graça fala, sabe? As pessoas já escutam de outra forma, né? Já recebem de outra forma. Então, isso é uma experiência que eu acho muito interessante, sabe? Como a palhaçaria, ela é potente. Mas como foi que começou a questão da palhaçaria na tua vida? Com as comadres, na verdade. Né? A palhaça começou em mim a nascer já quando a gente ia fazer os recitais. Aí, quando via, já estava na palhaçaria, já estava na brincadeira, né? E aí depois eu comecei a fazer umas oficinas, né? Umas vivências para conhecer melhor esse lugar, né? Que sou eu mesma, que é a melhor parte de mim. Na verdade, a minha parte mais vulnerável e mais verdadeira é a minha palhaça, é Gasguita. E aí, bom, aí tô nessa pesquisa, né? Também dessa palhaça, mas que tem já sido, olha, só dela ter me salvado na época das eleições, eu já sou muito grata a ela, entendeu? É uma coisa consciente. Gasguita é uma coisa consciente, 100% consciente. É consciente, só que tem que ter corpo para segurar ela. Porque é consciente, mas a gente se entrega, sabe? Há uma entrega e há uma presença muito grande, né? E aí, ela é muito doida, entendeu? Porque ela é minha parte mais roots. Ela é minha parte mais instinto também, sabe? Ela é minha parte mais criança. A minha parte mais natural, né? A minha essência mais pura. Então, ela... E aí é vulnerável também. Então, ela se mostra. E aí para isso precisa de um corpo também. Precisa, porque ela inventa de fazer coisas assim, sabe? Enfim, ela é consciente, mas existe uma entrega, sabe? Que não é um personagem, sabe? É uma figura que sou eu. Mas que é diferente. Luciana aqui, a Luciana tá pensando, se fosse Gasguita tava mais à vontade ainda, tava mais tirando onda, entendeu? Porque ela fica mais à vontade, mas é consciente. Como surgiu o nome Gasguita? Então, quando eu era pequena, minha mãe me chamava de Gasguita, porque eu sempre fui muito Gasguita. Sempre falei muito alto, e aí foi disso, sabe? Por eu sempre ter sido muito Gasguita, eu sempre falei muito alto, sabe? E aí foi disso. E Ferina, porque ela é Ferina também. Então, às vezes, quando ela tá mais só na Gasguita... Meu nome é Luciana Carmen, né? Então, é Gasguita Ferina e Luciana Carmen, né? Então, de que Luciana, essa coisa mais racional, e a Carmen é a coisa mais poética, né? E Gasguita Ferina, Gasguita é mais na brincadeira e a Ferina é mais... Ataca mais já.
4 personalidades em um ser só. Nós temos muito mais, viu? Ah, Se terapia eu diga. Eita. eu tenho 2 personalidades, assim. Não, acho que personalidade não é a forma correta de falar, me perdoem aí, mas tipo, eu me percebo em 2 figuras. Tem uma figura que eu tô ali mais de boa e tal, e tem uma figura que eu tô mais impondo. Eu já me notei já, e quando eu falo consciente é assim, não é eu que escolho estar naquele momento, naquela hora, sabe? Não tenho escolha sobre isso. Eu tô naquele momento, naquela hora, e eu percebo-me que estou assim, digo, opa, peraí, esse sou. Eu percebo essa diferença assim, e é num período específico do mês que eu tô começando a observar melhor, porque eu vim notar isso mais recentemente, e tem conexão com a lua cheia. Olha só. Tem Interessante, conexão viu? com a lua cheia. Quando a lua cheia tá chegando, antes dela chegar eu fico mais, eu imponho mais as coisas, sou mais sério, bato mais assim, sabe? E quando a lua passa, na verdade no momento que ela chega, agora a gente tá em lua cheia, mas ela já se transformou, né? Ela já tá Aí eu tô, começando a minguar. aí eu tô mais tranquilo assim, tô mais zen. Tenho notado isso, essa mudança no meu ser referente a esses períodos, porque tava acontecendo muito recorrente. Muito interessante. Sabe por Por isso que que é eu muito perguntei se era interessante? consciente, entendeu? Por isso que eu fiz essa E sabe pergunta. o que é interessante? Porque nós mulheres, como a gente menstrua, né? Os ciclos ficam muito claros pra gente, né? E os homens geralmente não se percebem tanto. Então, eu fico muito feliz de lhe ver nesse processo de autoobservação, sabe? De já perceber que quando a lua tá enchendo ou cheia, tu já percebe, né? Porque pra gente, com a coisa da menstruação, é mais claro, né? Eu, por exemplo, tô na TPM. Aí eu fico mais afetada, entendeu? Sim. Mas os homens também têm os ciclos, sabe? Os seres humanos são cíclicos também, assim como os animais, né? Então, assim, é muito interessante tu trazer essa fala, porque é muito raro o homem ter essa autoobservação, sabe? De ter essa consciência da influência dos ciclos em si. Parabéns. O que me ajudou isso foi 2 pontos. Um foi meu pai, tem um amigo do meu pai chamado Marcosson, é meu amigo também. E tem vezes que Marcosson frequenta muito aqui nossa residência. Ele é muito querido por nossa família e tem momentos que ele chegava assim, ele estava muito mais agitado. É um senhor já, Marco deve ter mais de 80 anos se brincar. Depois eu posso errar aí, se alguém souber a idade de Marco, mesmo pode falar, mas ele tem por volta de 80 ou mais. E tinha momentos que ele chegava aqui muito agitado e Painho começou a me pontuar, né? É porque é lua cheia. Meu pai que começou a me pontuar é lua cheia, lua cheia, lua cheia. E essa minha mudança desse tipo de eu, desses 2 eus, Vitória começou a me ajudar muito. Porque ela começou a observar, por exemplo, tu tá tão diferente, tu tá tão... E tu não é assim, tu tá tão e tu não é assim. E isso só foi me reforçando essa observação. Muito Mas eu interessante. tento sempre me observar. Se ninguém tivesse falado isso em algum momento, talvez eu não entendesse. Eu ia sentir, mas não ia entender. Então, a observação do meu pai pelo amigo dele chegar aqui mais agitado e falar sempre a lua cheia, observa, de noite era lua cheia, sabe? Ou senão, e mesmo é muito parecido assim. Tá chegando a lua cheia, daqui a 2 dias, 3 dias a lua cheia. Meu pai falou várias e várias vezes isso, até pra gente se acostumar, porque ele fala muito mais alto, ele fica muito mais agitado, ele sabe? Muda, a gente aqui consegue ver claramente a mudança de Marco sem ser em momento de lua cheia e Marco em lua cheia. E aí eu comecei a me observar e percebi também que altera um pouco o eu normal, que eu me conheço, se torna um eu que não tá tão distante de mim, mas que não é um ser que sou eu completamente, assim, sabe? Sim, é autoobservação, porque a gente tá tão pra fora, né? Ainda mais com a internet, com as redes Sim, sociais. sim. Acaba que você Se não se vê, distancia. não se percebe, não percebe a natureza. Quem é que sabe que a lua estava cheia agora há pouco e está começando a minguar? Pouca gente, sabe? Os agricultores sabem, né? Mas assim, então a gente tá muito, a gente tá olhando muito para fora, tá muito, sabe? Então quando a gente começa a se conectar mais, e a palhaça traz isso, o palhaço traz isso, né? Quando a arte traz isso, quando a gente começa a trazer mais essa presença mesmo, né? A gente começa a se auto-observar e perceber como nós somos cíclicos, né? E o que é que determinado sentimento e energia está causando na gente, o que é que a gente faz com isso, seja num processo criativo, seja num processo de respirar, seja num processo de botar o pé no chão, seja num processo de ir dormir, sabe? Mas o que é que a gente faz
com isso, porque como humano a gente tem essas energias todas atuando na gente, né? Então eu acho que esse processo da autoobservação, dos ciclos, é um processo fundamental para a gente poder viver bem, Tudo tem ciclo, né? Inverno, outono, tudo. primavera, verão. Isso está relacionado à temperatura, às plantas, o nascer e o morrer. Por que na gente não? Eu vou me lembrei agora, eu tô falando da primavera, vou cantar uma música, Eita! que é o seguinte, Tá bem inspirador esse episódio, né? eu tava, na verdade, eu tava limpando a casa com energia de limpar. Isso há alguns anos atrás, né? E aí me lembrei que era primavera naquele dia. Aí me veio na hora. Eu vou ali, que é primavera, limpar tudo que restou e que já não serve mais. Aí nasceu esse coco, o coco da primavera faz. Eu vou ali, que é primavera, limpar tudo que restou e que já não serve mais. Eu vou seguir um novo caminho, vou curar o meu coração, vou me abrir a toda mudança e pedir a mãe proteção. Eu vou cantar feito um passarinho, me balançar como onda do mar. Vou aprender que a vida é agora e me entregar à transformação. Tô preparada, pode chegar, que os meus guias vão me apoiar. Vem, primavera, primavera, vem, primavera, primavera, vem, primavera, primavera. Meu Deus do céu. A arte tá muito presente em você. É assim, tudo. Por isso que você fala, né? Que não. É de você, né? Não tem como não ser eu. Não tem como eu É não. algo natural. A autenticidade tá em quem eu sou, né? Inclusive nas pausas, né? Quando eu não estou muito criativa, né? Tem momentos, por exemplo, nesses momentos que eu falei para vocês pós 2016, com os desafios da vida toda, com os desafios do país, coletivos e com a passagem de painho. Foi um tempo que também e que faz parte dos ciclos, né? Uhum. Exatamente. Sempre assim, Inicia um onda, pra né? terminar o outro. É sempre assim. E se a gente respeita isso, isso é aprendizado. Quando a gente começa a respeitar, a gente não se agonia, sabe? Quando a gente compreende que, ok, tô criativa não tô fazendo nada, tudo bem. Porque você entende que depois vem um outro ciclo, né? Então, quando você acalma com isso, então tá, então deixa eu viver esse ciclozinho aqui lunar, esse ciclozinho aqui noturno, sabe? Já já vai vir um dia, né? Perfeito. É mais tranquilo de viver. Se entender também, né? Que as coisas elas vêm, passam, voltam, Isso. vêm novas, passam. Isso. E a vida é feita dessas. E se idas abrir, e né, vindas. para essas mudanças também. A parte mais importante, né? Tá preparado pro novo, né? Que é essa abertura, né? Se permitir que se chegar alguma coisa nova, não ter esse medo, né? De tipo assim, eu posso tentar aqui também, eu posso tentar ali também. Isso. Acho que essa abertura, ela é essencial. Quando você não tem, é você ficar... Não aparece nada pra mim. E não vai aparecer mesmo não, né? Você tá assim, não aparece. Você tá fechado, não aparece. Então essa abertura ela é bem importante. Agora é um processo, né? É aquele processo. O tempo todo você também tendo que, sabe, dizer, tá, peraí. Porque tem momentos realmente que você cansa, fica desiludido, né? Aí você, né? Sim. Peraí, calma, vai passar, não sei o quê, né? Entender que também acontece também de ter momentos que você não tá legal, que você, sabe, faz parte também. E a parte quando a gente é mais jovial, né? É tudo muito apressado. Eu passei por isso. Ainda passo, ainda sou agoniado com algumas coisas, mas hoje em dia é muito mais controlado. Muito mais e entendo que são momentos também. Que a pressa não vai me adiantar em nada. Nem vai me atrasar, nem vai me adiantar. Eu vou permanecer no mesmo lugar, fazendo negócio hoje, amanhã ou daqui a uma semana. Eu lembrei agora de uma história de Bill Doido. Bill Doido era um doido lá de São Zé, né? Essas histórias que manhã conta, né? Que o povo de São Zé conta. Que aí Bill Doido tava com relógio, aí
chegou alguém e falou, eita, Bill, Tais é bonito de relógio. Aí o cara chegou, olhou assim, aí viu que o relógio não tinha ponteiro. Aí disse, oxe, Bill, mas não tem ponteiro, aí não adianta, ele nem atrasa. Sabe o Bill doido, né? Sabe o Bill doido. Doido é quem diz que ele é doido. É mesmo, é mesmo. Lu, além do coco, tu canta algum outro ritmo, outro estilo? Sim. Na verdade, quando começaram a vir as melodias, vem de tudo, sabe? Vem reggae, vem shot, vem blues, né? Aí você começa a perceber como as referências, né, do que você já ouviu na vida estão na gente, né? Sim. E aí sim, vem em vários. Agora, eu confesso que o coco é muito forte, sabe? E depois eu vim pesquisando, assim, na minha ancestralidade, meu pai, a mãe dele, meu pai é negro, e a mãe dele vem de um quilombo indígena, na pesquisa que eu fiz, na Serra do Arapuá, em Carnaúbeira da Penha, no sertão do Pajeú. Então, assim, o quilombo indígena, provavelmente essa coisa do coco em mim muito, muito forte, tenha raízes de lá. Então, assim, realmente eu sinto que o coco é algo muito forte, mas eu componho vários ritmos. Então, por exemplo, a coisa do Ijexá, que vocês perguntaram, né? Tem uma canção que está no EP também, chamada Congo, que foi uma canção que veio também de um sonho, onde nesse sonho eu estava mascando algo e me vinha uma informação disso que eu estava mascando, vinha do Congo. Alguém dizia, fazia, é do Congo. Aí quando eu via isso, eu começava a dançar. Uma música meio Xangô, assim, sabe? Uma dança meio de Xangô. Eu começava a dançar. Enfim, aí o sonho se continuou, um sonho de guerrilha mesmo. E aí quando eu acordei, curiosamente, eu liguei a TV, que era algo que eu nunca fazia, e estava passando um documentário com Naná Vasconcelos, falando do samba de roda no recôncavo baiano. Que eu vi aquilo ali, eu me lembrei do sonho. Aí depois eu escrevi Congo, que aí virou essa música que eu vou cantar um trechinho que faz assim. Vem de Congo, vem de lá do passado, volta em sonho para me relembrar de uma dança que balança minha alma, do terreiro que já foi minha casa, das passagens que já fiz pelo mar. É jongo, é samba de roda, batuque dos ancestrais, os bantos sobreviventes, guerreiros que vivem na gente, não desaparecem jamais. E aí essa é um ritmozinho de Ijexá, um exemplo. Tubalão é um reggae, por exemplo. Que mistura a conexão com tudo que você já ouviu, com tudo que você já aprendeu e conseguir compor várias músicas em vários Que aí estilos. vem, né? A melodia vem já. Porque, por exemplo, eu componho sem instrumento, né? Sim. Eu não sou instrumentista. Inclusive, todas as vezes que eu tento aprender, por exemplo, violão, quando eu fico só querendo cantar. Eu só quero cantar e que o violonista toque bem lindo do meu lado para eu cantar. Então, assim, eu sinto que eu preciso, inclusive, me apropriar mais, sabe, desse lugar de aprender os instrumentos para eu poder ter mais autonomia na minha arte, sabe? Porque, por exemplo, quando eu viajo, né? Tudo bem que a poesia, né? E eu canto a capela também, mas assim, eu sinto vontade de aprender um instrumento para ter mais essa autonomia, de me acompanhar, sabe? Sim. Então, um pandeirinho. Por isso que eu tô fazendo oficina com o Irã. Já ia ser minha sugestão agora. Por que você não sai do violão e começa no pandeiro, que deve ser mais simples? Na verdade, a pele do Ilu me chama, sabe? Eita, Então, quando eu cheguei aqui na Mata Norte, ao convite dos caboclos, que eu conheci Irã, que eu soube que ele dava aula de Ilu, já me deu vontade de aprender, porque já é um desejo antigo de tocar, sabe? Aí eu comecei, ano passado, lá no Angico Criativo, a fazer aula de Ilu com Irã Ogan. Olha aí, o Angico Criativo trazendo conexões com a arte e cultura local também, né? Sim. Um abraço aí, Bui Caboclo. Sim. O que eu achei interessante também é que ela falou, no sentido de, tipo, questão do sonho, da forma que ela se comunica. Em geral, ela junta tudo para poder fazer essa arte, né? A arte dela em si. Quando assim, caramba, velho, é algo muito impressionante que normalmente algumas pessoas não têm essa conexão.
E todos podem ter, viu? É tô isso, o entendendo. sonho é algo que qualquer um de nós pode ter esse acesso, né? Esse inconsciente que é super rico, que traz vários recados. Todos nós temos isso, é só estar atento, sabe? Querer. Quando vai dormir, pedir para sonhar, pedir para lembrar, escrever, contar os sonhos. Os indígenas têm essa cultura, né? Muitos povos, de quando acordam, eles se reúnem para contar os sonhos, né? A gente foi perdendo essas riquezas, né? Então, assim, muito da minha arte, ela é inspirada, sim, no mundo onírico. Isso faz bastante diferença. Eu sempre falo assim, quando posso, eu não sou uma pessoa muito de sonhar, não tenho muitos sonhos, mas quando eu tenho, eles são muito nítidos, muito claros. Parece realidade, assim. Eu Talvez fico você não nesse. lembre, né? É. Talvez você não lembre de muitos, mas talvez sonhe, mas não lembre. Aí eu interpreto que não tenho, mas eu imagino isso também, que eu sonho e não lembre, mas também quando eu sonho que eu lembro, eu me confundo com a realidade. Sempre. Todos os E meus é sonhos. impressionante, assim, o poder de uma noite de sono, né? Que é isso. Muitas vezes, isso aí também foi aprendizado da vida, sabe? Muitas vezes eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei o que fazer. Eu digo, deixa eu dormir. Deixa eu dormir, quando eu acordar, eu vejo. E muitas vezes vem sonho, mas muitas vezes eu acordo, nem lembro assim de um sonho específico, mas eu sei, eu acordo sabendo o que eu vou fazer. Sabe? Já tenho uma certeza de qual é a escolha. Então, é outra coisa, né? Que nessa correria desse mundo que a gente vive, internautico, capitalista, a gente precisa estar atento da importância também do parado, descansado, dormir. Do ser presente, né? Pra você mesmo também, né? Sim. Ô Lu, tem uma parte também da sua vida da sua vida artística, que é a sua vida pessoal também, que você não falou ainda, que é o audiovisual, que você tem conexão com o audiovisual, que você tem materiais também. Conta um pouco pra gente, teu envolvimento com o audiovisual começou quando, aonde, como veio esse interesse de estar nesse meio também, né? Porque, olha, gente, quantas artes a gente já tem falando aqui que essa mulher faz, incrível, né? E tem mais essa ainda, que é o audiovisual e... Então, bom, quando eu me formei em jornalismo, porque eu escolhi jornalismo, quando eu fui escolher a faculdade que eu ia cursar, eu, enfim, olhava aquilo ali e fazia, o que eu vou fazer, né? Porque na minha época, por exemplo, você só podia escolher uma coisa. Aí quando eu vi jornalismo, foi a única coisa que eu vi que eu poderia fazer. Não existia, na época não existia cinema, dança, enfim. E aí quando eu vi jornalismo, como eu sempre gostei de escrever, eu digo, pronto, vou fazer jornalismo. E foi uma ótima escolha, inclusive. Só que aí eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, passei 5 anos como assessora de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde. E na época o secretário era Dr. Guilherme Robalinho, a quem eu sou muito grata por ter confiado em mim, porque eu super novinha, recém-saída da faculdade, ele me colocou e disse, não, eu quero que ela seja minha assessora, sabe? Confiou, então ele já partiu recentemente, mas é uma pessoa que eu sou extremamente grata, que fez muito pela saúde em Pernambuco, inclusive foi quem implantou o programa de agentes comunitários de saúde no Recife, enfim. E aí eu trabalhei muito tempo com assessoria de imprensa, tirei umas férias no Jornal do Comércio e tal, mas assim, sempre na parte impressa, né? Muito na parte impressa. Quando eu decidi pedir demissão da Secretaria Estadual de Saúde, eu já estava achando meio sem sentido estar ali passando número de dengue para a imprensa. Estava meio em crise, pedi demissão. Eu encontrei a TV comunitária Canal Capibaribe. Eu nunca tinha trabalhado com audiovisual e fui ser voluntária do Canal Capibaribe, né? E aí me apaixonei, né? Me apaixonei e aí já comprei uma Handycam na época e aí andava com a câmera para todos os lugares. Foi uma época assim que você só me via com a câmera. Eu estava sempre com a câmera, assim, era uma extensão de mim, a câmera. E num processo muito amador mesmo. Amador no sentido de que eu fui aprendendo fazendo, sabe? E aí aprendi a editar fazendo. Na época, inclusive, era um processo muito analógico, né? Porque até o processo de edição era analógico. A gente tem que ter 10 mãos para poder dar o rec play ao mesmo tempo. E aí depois, né? Bom, era uma época que a gente não tinha vídeo na internet, né? 2003.
tinha vídeo na internet. E aí a gente trabalhava numa TV comunitária, só que essa TV comunitária, ela era transmitida no canal a cabo. Vê que contradição. Então, só quem tinha acesso à TV comunitária era quem pagava uma assinatura para... Então, aí também começou a vir essas questões também do direito à comunicação, da democratização da comunicação. E aí foi uma época que a gente, sabe, começou realmente a dar oficina, a mergulhar nessa coisa dessa luta pelo direito à comunicação. E aí foi quando foi a época do Fórum Pernambucano de Comunicação, da Rádio Livre-se, que foi uma rádio que a gente, num ato de desobediência civil, colocava no ar, né, na FM. E junto com Mídia Sana, com o pessoal da Rede de Resistência Solidária. Então, tinha uma galera assim, super atuante na época. E foi quando, logo depois do Canal Capibaribe, por uma questão de diferenças, eu pensava de um jeito, o presidente pensava de outro, e aí a gente saiu e fundou o Ventilador Cultural, que era um coletivo de mídia independente com foco no audiovisual. E aí a gente dava oficinas de vídeo, né? Então no CCJ, lá no Morro da Conceição, na Oicabum Recife. Quer dizer, a Oicabum não fui nem como ventilador, fui como Luciana, mas enfim, foi nesse processo. Então foi aí que eu comecei a entrar no universo do audiovisual e me apaixonei. Né? Me apaixonei por edição também, sabe? E muito no processo de documentário. Né? Eu realmente tomei gosto pela coisa documental. Agora, como eu estava te dizendo antes, minha história não é muita técnica, sabe? Minha história é mais a conversa, é mais o conteúdo, é mais ligar a câmera e dar o mote para a senhorinha falar, sabe? Eu gosto dessa coisa da câmera na mão. Então é um trabalho mais experimental, né? Mas foi uma época também que a gente fez uns trabalhos junto com a Telefone Colorido, que era uma produtora de vídeo também, que fazia muita coisa também com os indígenas. Então foi por aí que eu comecei. E aí nessa época, como eu vivia com a câmera, eu gravava em mini DV. E fui juntando um super arquivo. Então, eu tenho um acervo de quase 300 fitas mini DV, né? Que, enfim, com risco de perder, né? Porque tem muita coisa maravilhosa nesse acervo. E aí, recentemente, eu escrevi um projeto para Paulo Gustavo. Tinha uma linha de ação lá que era de digitalização de acervo. E estou esperando o resultado final para ver se realmente a gente foi aprovado ou não. Sendo aprovado, a gente vai digitalizar essas quase 300 horas de fita. E aí a gente vai ter muito material massa, de 2003 a 2010, mais ou menos. Muita coisa da cultura pernambucana tem nesse material. Muito bacana, muito bacana. Para quem não sabe o que é mini DV, são fitas antigas que nessas handycams portáteis era onde você gravava o material. Hoje em dia você grava num cartão, né? Pequeno, no próprio celular, mas antigamente eram fitas, depois passou para CD, já gravava diretamente em CD. E nessa época também é interessante, porque nessa época onde a gente filmava mais, não tinha YouTube. Né? Então, assim, tá tudo nas fitas. Esse meu material tá tudo nas fitas. Não tem lugar nenhum. Não tá. Uma coisinha ou outra já tá, porque a gente, enfim, mas a grande, assim, 95% tá nas fitas, porque não tinha, né? Então, quando veio o vídeo na internet, que a gente, então a gente pode agora falar pro mundo, né? Então, foi uma grande revolução, né? Teve também a história da TV digital, né? Que foi esse cordel, na verdade, foi o meu primeiro cordel. Dentro desse processo do Fórum Pernambucano de Comunicação, a gente era muito envolvido com as discussões políticas, né, do direito à comunicação. E eu fui para uma reunião sobre essa questão da TV digital, que estava para ser instalada no Brasil, não sei o quê, e ouvindo aquelas coisas todas, e as críticas ao ministro das Comunicações na época, que era Hélio Costa, que era um cara da Globo, enfim. Eu escrevi esse cordel da TV digital, falando da questão da comunicação no país, né? E aí me veio uma ideia de entregar uma amiga minha. Eu sabia que Gil estava vindo aqui, Gilberto Gil, na época, era o ministro da Cultura. E aí, ou seja, era aquela época áurea dos pontos de cultura, né? Que foi realmente uma época maravilhosa, que saudade, mas eu espero que volte. Enfim.
E aí, aí eu falei com uma amiga minha, que é amiga de Gil, e que fazia comida para ele, macrobiótica e tal, Hilda Gil. E disse, Hilda, ainda não tinha nem um folhetinho, eu imprimi o texto do cordel e disse, tu tem como entregar isso a Gil? Aí ela disse, tem. Eu disse, tá certo, pronto. Isso em 2006. Entreguei a ela e tal. Quando foi um dia, a gente estava no Encontro Nacional de Agroecologia, na Federal, colocando a Rádio Livre no ar, na FM. E aí eu recebi um telefone do Estado de São Paulo. O Jornal Estado de São Paulo perguntando, você é a Luciana, não sei o que, né? Eu digo, sou. Aí ela, não, é porque... Foi você que escreveu o cordel da TV Digital? Eu digo, foi. Não, é porque o ministro acabou de ler o seu cordel aqui numa aula inaugural de comunicação na UFRJ e eu queria confirmar se você disse isso mesmo, se é você mesmo. Eu digo, sou eu. E aí foi interessante, porque o cordel, né, a nossa literatura popular, chegou, né, na ala ministerial, causou um certo rebuliço, porque eu falava mal do ministro das Comunicações e Gil leu o cordel inteiro, né? Aí o ministro Hélio Costa ficou brabo com o Gil, e aí rolou um certo desconforto, né? Mas aí é isso, mas assim, foi algo que aí a gente vê, né, como a gente pode chegar, né, nos lugares e comunicar e falar o que a gente sente. E ousar, sabe? Porque se eu não tivesse pedido a minha amiga para entregar a Gil, eu não teria entregue. Mas assim, e eu entreguei ele para ele ver, para ele se sensibilizar com a poesia, artista também, né? Mas ele foi além, né? Ele leu numa aula inaugural, né? E isso chegou. Aí eu lembro no jornal no outro dia assim, porque Hélio Costa chamou ele de Gilberto Vil. E no cordel eu chamo Hélio Costa de. Eu digo que Hélio Costa tem uma conversa bosta. E aí no jornal era assim: a peleja de Gilberto Vil e Hélio Bosta. Enfim, aí é isso. Para que a gente também ouse, né? Eu acho que para mim fica a lição também de a gente às vezes fica com vergonha de mostrar as coisas. Outra coisa, por falar nisso que eu acho importante, nessa coisa de vergonha de mostrar as coisas, uma coisa para mim que é muito importante, que quando eu comecei com 40 anos a fazer show e a mostrar minhas coisas, sempre que eu acabava o show, vinha alguém falar comigo, ou para cantar música, ou para dizer que também cantava, ou para dizer que escrevia poesia, ou para me mostrar uma poesia, ou para dizer, olha, lhe vendo cantando ali, eu vi que eu também posso, sabe? Então isso para mim é algo que nesse processo todo de mostrar a minha arte me tocou muito. Quando as pessoas vinham mostrar as suas artes também e dizer, olha, lhe vendo eu vejo que eu também posso fazer isso, sabe? Lindo, Lu. Muito lindo. A primeira página do cordel aqui da TV Digital também é muito lindo. Tá disponível pro pessoal em algum lugar ou só comprando com você ou só tem essa cópia? Tem o texto dele. Não, tem Gil lendo, né? Melhor. Eu vou deixar o link aqui, galera. Tem Gil lendo. No YouTube tem Gil lendo. E eu me lembrei que outro dia, no encontro em Recife, uma menina chamada Luciana Rabelo, ela me deu um cordel sobre a TV Digital que eu gostaria de ler aqui para vocês, se não todo, mas pelo menos algumas estrofes, para vocês sentirem, quer dizer, como é que essa discussão chega, como é que nós todos estamos necessariamente interessados nessa nova tecnologia e nos desdobramentos que ela pode ter para nós. Então ela diz assim: brasileiros, atenção, o que está acontecendo. O país está vivendo momento de decisão. A nossa televisão está prestes a ser mudada e pode ser melhorada se o povo se unir e agindo exigir TV democratizada. Aí vem uma segunda estrofe. Eu vou tentar explicar, o Brasil tem que escolher qual modelo de TV deverá ele implantar para digitalizar a forma de transmissão em nossa televisão. Se escolhermos direito, será o passo perfeito para a democratização. Vou deixar esse link aqui. Mas tem também o texto no portal Flores no Ar, que é um outro assunto que a gente vai falar. Né? Agora, exatamente agora. Se tem alguma pergunta, André? Ia fazer alguma pergunta sobre isso? Eu ia puxar sobre o portal Flores no Ar que você falou. Dentro desse processo da mídia independente,
Quando eu saí da Kabum... Não, quando eu saí da Kabum, não. Antes mesmo. Em 2009, eu comecei a fazer assessoria de imprensa para um espaço terapêutico no Recife, chamado Espaço Gerar. Só que aí, eu mandava as pautas para mídia, tipo, curso de reiki, sei lá, oficina de cristaloterapia, não sei o quê. Não tinha espaço na grande mídia para esses assuntos, né? E aí, eu criei um blog. Eu digo, tá, não tem espaço, pois eu vou criar um blog, porque aí eu publico no blog, né? E aí criei o blog Flores no Ar, ainda no Blogspot. Criei o Flores no Ar. Só que aí quando eu comecei a divulgar as coisas do Gerar, só que comecei a ver, eu posso falar sobre o que eu quiser aqui? Aí comecei a criar milhares de sessões. Então, sessão Jardim, que é a sessão de orações, poesias, Sessão Contos, sessão Entrevistas, sessão Vídeos, sessão Áudios, sessão... Aí comecei a criar. Nossa, tudo bem divididozinho. Tudo já numa lógica assim, né? E as pessoas, os terapeutas na época, os terapeutas integrativos, né? Os terapeutas holísticos, começaram a me procurar querendo divulgar também as suas ações, os seus atendimentos, os seus eventos lá no Flores no Ar. E aí, com isso, eu acabei virando empreendedora, sem nem ter planejado isso, né? E aí comecei a criar planos de opções de divulgação. E quando foi em 2012 que eu saí da Kabum, eu resolvi dar uma investida no Flores no Ar. Paralelamente, eu abri o consultório da arte-terapia e dei essa investida no Flores no Ar, transformando no portal Flores no Ar. Então, contratei uma hospedagem, né? Aí profissionalizei mais o negócio. E aí, até hoje, né? Esse ano vai fazer 15 anos, o Portal Flores no Ar é um veículo de mídia independente, que tem sido desafiante manter, mas tá aí no ar, sabe? Eu fico feliz, assim, tem um conteúdo massa, assim, são mais de 6.000 postagens, né? Então, é um conteúdo rico mesmo. Agora, é na peleja, assim, sabe? Mídia independente, sem você se render ao marketing digital. No momento pós-pandemia, né? Porque na pandemia, até antes da pandemia, as pessoas procuravam muito para publicar no Flores no Ar. Depois da pandemia, que por um lado tem um lado bom, que é a coisa da autonomia de você mesmo se divulgar, mas para o Flores no Ar tá precisando se reinventar, né? Nesse processo, porque as pessoas muitas vezes querem postar no seu Instagram e pronto, né? Agora, o Flores no Ar não é um Instagram. O Flores no Ar tem um Instagram, mas ele é um portal de notícias que tem um site, um endereço próprio, e tem toda uma cuidade mesmo, sabe? No preparo das matérias e tal. Agora, é um processo ainda... Eu sou muito só nesse processo ainda, e tô ainda compreendendo para onde é que tá indo. Nunca deixou de ser independente, nem nunca vai deixar de ser. Sabe, isso é um dos valores, assim, um dos princípios, é ser contra-hegemônico e ser independente. Só que chegou num momento que eu tô meio cansada, sabe? Eu tô cansada de todo mês estar na peleja para conseguir pagar as contas, seja do Flores no Ar, seja da minha vida pessoal, sabe? Porque por mais que eu faça o que eu ame, né? Nossa, sou mãe solo, dona de casa, avó de 5 gatos. Então, assim, não tô reclamando não, viu, pessoal? Não tô reclamando não. Mas eu tô, assim, reivindicando. Não tô reclamando, tô reivindicando. Porque é sempre isso, sabe? Desde 2020 é o dinheiro de pagar conta, Às vezes não dá, tem que pedir a manhinha. A manhinha tá com quase 90 anos de idade, sabe? E eu tendo ainda, porque não dá para viver só da minha arte, só do empreendimento independente. Aí ainda chega assim diariamente gente querendo divulgar no Flores, achando Flores maravilhoso, sem querer pagar. Querendo que eu trabalhe de graça, eu não trabalho mais. Já fiz muito isso, sabe? Trabalhei muito como voluntária, só que eu tô cansada. Então também tem esse lado, assim, que eu tenho que confessar, vocês não tem como... Tô cansada, sabe? Tô cansada. Esses dias eu me peguei pensando assim, a pessoa devia ganhar um salário só para viver. Só nasceu, devia receber um dinheiro para se manter, sabe? Porque é isso, né? Então são muitas demandas e, enfim, aí também
por outro lado, pede uma reinvenção, né? E sim, e aí? Não tá andando? Não tá... Aí eu lembro, ai, minha gente, eu dei carona um dia a um senhor aqui na UPA. Eu dei uma carona pra ele até Carpina. E aí a gente veio conversando, não sei o quê, ele se queixando porque a esposa dele tava querendo. Não, ele dizendo, vamos me separar, porque minha esposa não quer nada comigo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu digo, e ela diz o quê? Ela diz, busque sua melhora. Eu digo, isso é que é sabedoria. Busque sua melhora, sabe? Então, assim, eu tô aqui falando disso, e aí me vem. Como é que eu busco minha melhora, né? E aí tô nesse processo mesmo, de pensando, é o que mesmo que é pra eu fazer, pessoal? Sim. É o quê? Aí, será que é pra eu fazer concurso? Porque eu nunca pensei na vida em fazer concurso, sabe? Mas agora eu tô pensando. Será que é pra eu fazer concurso e ter uma estabilidade e poder ter, assim, saúde emocional para poder fazer as outras coisas? Para terminar de criar meus filhos, sabe? Para ter um dinheiro para ir numa praia, se eu quiser, sabe? Não só a conta. Então, assim, eu estou num processo nesse momento, realmente, porque trabalho para mim sempre foi prazeroso, assim, nunca foi problema para mim trabalhar. Sim. Só que eu estou sentindo que eu preciso de receber mais pelo meu trabalho, sabe? E aí estou pensando, qual é mesmo o caminho? Aí, recentemente, na loucura, né, assim, enfim, minha gente, porque sou doida. Me inscrevi numa nova graduação. Nossa. Aí tô fazendo. Porque quando rolou as doidices do país, eu fiquei pensando, minha gente, o que é que a gente precisa fazer? O que é que eu posso fazer para que nunca mais isso aconteça? Aí eu digo, tem que ir para as bases. Tem que ir para as bases. Aí eu digo, vou me matricular em letras. Vou ser professora de português. Porque aí vou estar nas bases, entendeu? Fazendo alguma coisa, dando minha contribuição. Né? E a sala de aula é um grande palco, né, minha gente? Então, assim, estarei pleno, né? Eu falei, me matriculei, estou cursando um curso de letras agora também, sabe? Mas estou nessa, também já estou pensando também em fazer concurso, sabe? Nesse processo, assim, de agora, claro, que a arte vai estar sempre presente, né? Mas vai ter que dividir, né? Mas assim, mas na verdade, quando você não tem saúde emocional, não tem tranquilidade. Porque aí o que é que acontece? A ansiedade, desde da pandemia para cá, eu tive crises de ansiedade. E muitas das crises de ansiedade, o gatilho era o quê? Boleto. Gatilho era boleto, entendeu? E aí você não tem nem vontade de criar nada quando você está no processo, sabe? Sem conseguir dormir direito. Só pensando em como é que vai pagar as coisas. Sabe? Então, assim, eu estou agora nesse processo. Não sei dizer exatamente o que é que vai acontecer. Eu sei que a arte vai estar sempre na minha vida, porque faz parte mesmo do meu servir e do meu viver, mas eu estou realmente me abrindo para novas possibilidades profissionais, no sentido de ser bem remunerada. Agora, fazendo o que eu quero, coisa que eu gosto. Preferencialmente, né? Fazendo coisa que eu gosto. Porque mesmo que eu vá, seja na sala de aula no EJA, que é algo que eu penso de repente, pode ser o EJA, pode ser uma boa, né? Ou seja, no governo federal, voltar para Brasília, onde eu nasci, e trabalhar diretamente no ministério, seja onde for, que seja fazendo algo que me dê satisfação. Assim, é uma mistura de desabafo com esperança, com o que você está fazendo pela sua melhora, né? Isso. O cenário independente é difícil, né? A gente aqui também é independente e só a gente que sabe os perrengues, as coisas que a gente precisa fazer e o corre. E você trabalha igual a qualquer outra profissão. Tem gente que pensa que, tá fazendo arte, tá fazendo negócio. Não, a gente se dedica igual a qualquer outra profissão que você estivesse fazendo na vida para entregar o melhor. Se for no caso do podcast, para quem está do outro lado assistindo, no caso do seu site, para quem está lendo, para quem está consumindo e fazendo conexões com outros profissionais e com outras pessoas. Então, acredito que um ponto chave que pode melhorar isso muito também, que não parte da gente, é as pessoas, a comunidade dando valor, cada vez mais valor às coisas locais, às coisas independentes, às coisas que acontecem na própria cidade, na própria comunidade, né? Então, isso também começa na base, quando você falou, né? Não é só a política que está na base. Essa parte de apreciar o que é nosso, de estar junto das coisas que é nossa, de consumir o que é feito aqui, de valorizar os artistas daqui, é na base. Quando alguém tá falando, fulaninho, tu sabia que tem cicraninho que tá ali do teu lado que faz algo assim, se não melhor?
Exatamente. Então, essa parte a mudança, a transformação, ela é tão grande que precisa acontecer para essas coisas todas serem corrigidas, que eu diria que é isso, corrigidas, né? No passado, você não saía para comprar pão no Recife. Não dizendo que a galera compre pão, tá, gente? Isso é só uma metáfora aqui, para vocês entenderem. Então, as pessoas consumiam as coisas daqui, sabe? Existia vou comprar em Maria, que o bordado dela é incrível, Isso, vou comprar a camisa de cigano, vou comprar... Então, tem toda essa... Eu que se acredito nessa perdeu, mudança. que se perdeu, mas começa na base também. Eu também acredito Eu que isso acredito pode, nessa mudança. que isso vai Inclusive acontecer. no prato, no que a gente come, sabe? Do consumir local também. É, do que a gente come, parar de comprar coisa embalada. E vamos descascar mais em vez de desembalar, sabe? Vamos comer coisa mais natural. Então, eu acho que vamos também refletir sobre a questão do sofrimento animal, né? Eu acho que a gente precisa começar a olhar para... Porque muito do Com desmatamento certeza. que acontece, por exemplo, é por conta de criação de gado, né? Então, eu acho que tem questões que cada um pode fazer, né? Que é em vez de ir num shopping, numa grande loja, comprar uma roupa, compra da costureira do teu lado, sabe? Compra de quem faz. Então, se a gente consegue, né, começar eu acredito nessas mudanças. As pessoas às vezes me acham meio utópica, mas eu acredito. Também acredito. Eu estou culminando para tentar fazer essas pequenas mudanças. Por exemplo, de consumir. Não sei se eu vou conseguir comprar todas as roupas aqui, mas já estou comprando. Já comprei uma camisa linda. Não é Essa aqui eu comprei aqui. Não é essa, gente. Não é essa, só reforçando. Mas eu comprei uma camisa linda que representa Pernambuco, feita por uma artista nossa daqui. Linda a camisa. Ela faz outras camisas. Ela faz camisa de qualquer personagem, ela já me disse. Qualquer personagem eu bordo a camisa. Que Ótimo. lindo. Vai ser você agora. Quem é ela? Então, eu não lembro o nome. Me perdoe. Eu não lembro o nome. Depois tu coloca na legenda. Vou deixar aqui. Anota aí, baby, que eu vou deixar assim. Ela me deu um cartãozinho e eu Importante. salvei o contato dela já, mas é uma pessoa nova na minha vida. Conheci tem a FENAPA, que é uma feira que tem aqui para você conhecer os artistas locais, que é organizada pelo governo municipal. Que é muito bacana, e eu conheci ela lá. Eu bati o olho na camisa e disse, quero essa. Já tinha outras que eu gostava mais, a cor dela, o azul. Como ela fez a arte na camisa ficou incrível, assim, de bater o olho e de se admirar. Pra mim, pra meu gosto de arte, foi bater, quis, comprei, vesti e faz parte de mim já. Muito E bom. aí vou deixar aqui sim a informação dela. Se tiver o Instagram também dela, eu vou deixar aqui se vocês quiserem conhecê-la. E já fiz o convite para ela vir aqui. Ela disse que depois de abril é o momento que ela pode ir com tranquilidade. Então ela vai aparecer aqui para contar também a história dela pra gente, viu? Ótimo. E é importante, eu tô combinando para isso, porque é uma coisa que eu confesso que eu vim trazer um olhar muito mais delicado, posso dizer assim, e não só delicado de observar, mas delicado de mudar com pressa. Com o nascimento do programa, com o nascimento dessas rodas de conversa aqui e você aprendendo mais sobre quem faz as coisas daqui, quem faz as artes daqui. Porque às vezes a gente pensa que a gente conhece ou que a gente é conhecedor. A gente não conhece nada. A gente conhece o pouquinho, é a pontinha do iceberg sobre nossa arte, sobre nossa cultura, sobre nossas tradições. O que a gente vê estando de fora é a pontinha do iceberg. É mesmo. Mas é muito mais fundo, profundo, tem muito mais informação, tem muito mais riqueza, mas você precisa estar fazendo, e não são só essas rodas de conversa e de diálogo que a gente faz aqui no podcast, é na rua, é ir no visitar a cultura, é ir no visitar a Isso. pessoa. Então isso foi me abrindo cada vez mais os olhos de tipo, nossa, se a economia daqui gira só aqui, a gente é um povo rico. É. O problema é que a economia daqui, ela é gerada aqui e gira em outra cidade, gira em outro estado, sabe? Então eu tô começando a entender a importância disso, a importância de valorizar nossos artistas. Não só nossos artistas, mas todos os negócios locais que tem aqui. E se você tá precisando de alguma coisa que alguém daqui faz, vai lá, tenta dar essa força, velho. Isso. E isso é uma fala muito importante, assim, da gente tentar trazer essa consciência pra nova geração, ou tentar mudar quem já tá no meio do caminho. Sim. Nunca é tarde pra mudança, né? Nunca é tarde. Isso. Acho bom. muito importante. Obrigado pela fala. Eu só fiz uma pequena contribuição, acredito, mas sua fala foi muito rica. Ok, pessoal. Eu acho que a gente pode finalizar com um poema. O que acham? Ela nem deixou a gente puxar o encerramento. Ela é uma guia excelente. Tô brincando, achei ótimo.
Eu Não, acredito mas tem sim. mais perguntas? Vocês querem... Eu iria encerrar sobre, você falou, eu ia puxar sobre a TV digital e lá no tópico mesmo, assim, gente, ela tem um currículo lindo, assim, vrá. E a última coisa que ela fala é dessa arte independente mesmo, de que é difícil manter o independente, mas também é prazeroso, sabe? Aquele negócio, estamos, né? Porque o eu só acontece, mas é com uma dificuldade gigante. No caso do diversidade, é nós, né? Então, é difícil, mas é bem prazeroso, sabe? Assim, ter um patrocínio, ter alguma coisa se vir no futuro, ter um incentivo governamental é bacana, é muito legal, todos nós esperamos, porque isso paga salário, paga conta, a gente tem luz para pagar. Tá vendo a iluminação? Tem luz para pagar, aqui tá climatizado, tem ar-condicionado, que tem manutenção para fazer, mais energia para pagar, equipamento, tudo tem um custo, pô. Recursos humanos. Exatamente, eu deixei o mais importante, porque sem a gente isso não tem. Não teria É só. acontecido. Foi inversão de valores, me perdoe por isso. Mas precisa, sem essas coisas todas e as pessoas, isso não acontece. É prazeroso ser independente, mas é dolorido e é sofrido. Então, o ideal seria o cenário de você conseguisse ter aquele patrocínio, ter aquele financiamento que deixasse você ser independente, né? Não que quisesse controlar o que você faz. Dissesse, eu lhe patrocínio, acredito nisso, continue fazendo do jeito que você está fazendo, do jeito que você achar massa. Vincule minha marca do jeito que você está fazendo, a gente também tem Desde que consciência. sua marca, A gente desde que também sua tem marca consciência. respeite, né, todos os seres. Olha aí, importante, importante. Ela deixou isso bem claro, assim, antes, numa conversa sobre isso. Mas é isso, assim, acho que a gente... tava encerrando nisso mesmo, nessa parte da independência, do sofrimento que é, da dor. Mas eu gostaria de um poema. Pode ser um poema sobre, você não falou, os 20 arcanjos. Você Os pode... 22 arcanos 22. maiores do tarô. Obrigado. É arcanos, né? É. Não é arcanjos. Não. Fala um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho também o que é arcano. Eu não conheço. Certo. Pode ser pra mim, pra quem estiver ali não conhecer. E você pode recitar também Então, dentro dos processos, né, de curiosidades que eu tenho, o tarô é um estudo que eu venho tendo já há alguns anos, né? E senti a vontade, essa coisa da cordelista querer escrever, fazer cordel de tudo, me deu vontade de fazer um cordel sobre o tarô, né? E aí, inicialmente, me veio a ideia de fazer dos 22 arcanos maiores do tarô. Arcano o arcano ele é como se fossem arquétipos, modelos, padrões, assim, sabe? É como se... E também também pode ser sinônimo de mistério, um arcano, né? Então, arcanos são... No tarô, a gente tem as cartas, né, do tarô. Sim. Então, tem as 22 arcanos maiores, que representa mais o mundo espiritual, digamos assim, e os 56 arcanos menores, que são divididos nos 4 naipes, que hoje em dia a gente vê esses naipes no baralho normal, né? Então, eu fiz os versos dos 22 arcanos maiores, minha filha Lua ilustrou os 22 arcanos, e agora a gente está querendo prosseguir na criação dos arcanos menores, né? E aí, dentro dos arcanos maiores, né, dos 22, eu fiquei pensando o que é que eu traria para cá hoje, né? Esse cordel, ele está disponível gratuitamente, né? Se a pessoa entrar no Instagram @cordel do tarô, tarô com TAROT no final, cordel do tarote, né? Tem um link lá que você consegue baixar gratuitamente o cordel. E aí eu fiquei pensando, o nome do canal de vocês é Estúdio 1111, né? Isso. Aí eu fiquei pensando, será que eu leio o arcano 11, né, que é a força, ou o louco? Aí o louco... O louco é o 22? O louco é o 22 e é 0 também, né? Mas o louco Nossa. também é 22. Aí me deu vontade de ler o louco, né? E o louco, na verdade, eu até sei mais decorado. Eu vou só ler uns trechinhos. Mas, enfim, dentro desse processo desses intercâmbios artísticos, teve um amigo nosso, Vinícius Matumbo, que ele... quando viu o cordel, musicou a primeira estrofe do Louco. Então eu vou cantar a primeira estrofe com a melodia criada por Vinícius e recito o resto, tá certo? Tá certo, vamos lá. Vamos lá. O Louco. Lá vem ele rompendo a madrugada, vem entregue e solto no caminho, a bagagem que traz
tá num saquinho, anuncia as cores da alvorada, segue leve e firme pela estrada, é o coringa do jogo, tem coragem, viajante do cosmos, é selvagem, precipita mudanças, vai, confia, olha o céu, pisa a terra, reinicia, ruma livre, sem medo da viagem. É palhaço, criança, aprendiz, andarilho em busca do além. Se assume, se joga, segue o bem, mira a seta a uma vida mais feliz, se conecta à força da raiz e vagueia, voando em liberdade, larga as cargas e toda ansiedade, precipita uma nova inversão, solta a mente e segue o coração, desapega e vislumbra a imensidade. Tem a alma cigana de errante, usa fitas e guizos, é faceiro. O cachorro é o seu escudeiro e a música a mais fiel amante. Improvisa com seu jeito brincante, sem limites, se expõe com inocência. Peregrina, querendo independência. Sonhador, espontâneo, casual, é rebelde, anárquico, amoral. Com audácia revela sua essência. O instinto o alerta em seus passos, no não-tempo presente no agora. O infinito é a casa onde mora e a cadência que marcam seus compassos. Criam flores, volúpias, formam laços, unem reis e plebeus. A todos cura, faz da vida uma grande aventura, com sandice, com graça, ousadia, vai e volta por toda a travessia, revelando as nuances da loucura. Só pedrada, né? Muito bom. Todos. Acho que tudo que você recitou aqui, inclusive o coco cantado também. Tudo muito incrível, tudo muito lindo, tudo muito tocante, tudo muito humano. Eu fico procurando alguma coisa que consiga descrever como é ouvir. E você também, né? Tem toda a interpretação que eu gosto. Eu gosto da forma que você rege o conto. A naturalidade, mas a veracidade, a empolgação. Lindo. Eu simplesmente fiquei sem palavras, só questão de contemplar, tá ligado? Lindo. Que é assim, mas realmente é porque é algo que quando a gente começa a absorver e tentar entender, a gente começa a, como posso dizer assim, a pensar mais sobre o que está sendo falado, começa a ter uma percepção diferente. Aí a partir daí a pessoa já muda a visão de mundo em si. Em certo ponto, isso é pra mim, não digo para as outras pessoas, mas pra mim em si, cada vez mais eu aqui, né, vou aprendendo mais e Todos tendo nós, essa né? percepção. Vamos Entendeu? aprendendo. Cada Mas eu episódio. quero fazer uma pergunta a tu, que seria: qual a importância da arte pra você e pra sociedade? Foi uma amiga sua que mandou fazer essa pergunta. Sim. Helena. Eu acho que você respondeu. Essa pergunta é interessante, né? Porque te ouvindo falar sobre como você recebeu a minha arte, me faz me sentir cumpridora do meu servir, sabe? Que é isso, é fazer com que a gente sinta a vida de forma mais poética, sabe? A Tô gente entendendo. trazer mais poesia para a vida, e poesia num sentido bem amplo, sabe? E aí tua fala me emociona, porque me faz sentir que o que eu tô fazendo vale a pena. E tá respondido. É isso. Pois, antes da gente encerrar o programa, como é uma das tradições do programa, deixa uma fala, deixa uma mensagem pro nosso público que seja do coração. Minha gente, vamos parar de desmatar. Vamos parar de cortar árvore. Vamos ficar atentas e atentos ao que a gente coloca pra dentro da gente, seja em alimento, seja no que a gente assiste, seja no que a gente ouve, seja no que a gente fala. Então vamos fazer com que a vida da gente seja mais poética, que a gente traga poesia pro dia a dia.
Pois, Lu, satisfação imensa Também. recebê-la Gratidão, aqui. viu? Apesar de você merecer um tapas. Foi um episódio, assim como os outros, incrível. Eu aprendi muita coisa nova. Eu E adorei você também. tem uma didática muito bacana de contar sua história. Eu gostei muito, gostei da palhaça também. Um dia vocês. Vem Gasguita, vocês vão entrevistar Gasguita e a palhaça de Vitória vai entrevistar Gasguita. Olha aí. Vamos ver como é que isso se dá. Cordéis das Comadre. Pois, gente, é isso. Muito obrigado por mais um episódio. Saio daqui hoje com um aprendizado novo sobre coisas novas. Satisfação em tê-la aquilo. Foi incrível o episódio. Obrigado a todos que acompanham. Valeu, André, por mais um. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Obrigado, Vitória. por mais um episódio. Tamo junto. Tchau, tchau. E nos vemos no próximo episódio.